Bem, meus irmãos, para aqueles a quem eu ainda não tinha dado boa tarde, o meu boa tarde, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, hoje, dia 5 de junho de 2021, né? Dia Mundial do Meio Ambiente, para mais uma tarde de estudos. E nesse horário nós estudamos as epístolas de Paulo. E o nosso livro básico é este aqui, tá? Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, publicado pela editora O Clarim, e o nome do autor dessa obra é Antônio César Perry de Carvalho. Então, nós estudamos esse tema, as Epístolas de Paulo, através desta obra e utilizamos também várias outras obras correlatas e baseadas também nas explicações do orientador Emmanuel. Hoje nós estamos no capítulo 4, iniciando o capítulo 4, que tem por tema a segunda epístola aos Tessalonicenses, coerência com a mensagem. Eu vou fechar aqui um pouquinho a janela, porque aqui onde eu moro, o barulho é muito intenso, porque é de frente para a rua. E essa hora passam muitos carros, motos, não é? Então, nós vamos agora, sempre fazemos isso, antes do estudo, diretamente do livro, nós lemos uma passagem do Evangelho que está aqui na primeira carta aos Coríntios. Quem tiver o Evangelho aí e desejar acompanhar, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E na primeira carta, deixa eu só pegar aqui um instantinho, quem tem aqui, é porque é tanta coisa, gente, se vocês vissem a minha mesa, vocês ficariam assustados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, quem quiser acompanhar, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: anunciar. Eu vou dar um minutinho aí, quem quiser acompanhar, tá? No Evangelho, Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios. Fica logo depois dos Atos dos Apóstolos. Minto, depois de carta aos Romanos. Atos dos Apóstolos, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 9, item 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, item 16. Diz assim: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, isso é maravilhoso, não é? Olha só, anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Na realidade, essa mensagem que Paulo envia para o povo de Corinto, ela tem que ser, essa citação, ela tem que ser para todos nós. Anunciar o Evangelho não é glória, não é favor que nós estamos realizando. É uma obrigação que se nos impõe. Ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Somos espíritos altamente comprometidos. Alguém não se inclui nessa lista dos altamente comprometidos? Eu me incluo. Eu sei que eu sou altamente comprometida. E não é de hoje, não. É de há muito tempo. De há muito tempo.
Então, sabendo que o evangelho é o tratamento específico e o melhor tratamento para todos os doentes, anunciar o evangelho não é glória. É uma forma que eu tenho de me curar das minhas doenças, de colaborar com os outros companheiros, estudamos ontem sobre isso, colaboração mútua, prática da caridade, que é o amor em ação, porque nós levamos o conhecimento do evangelho aos nossos irmãos, estamos ajudando, e eles, ao nos permitirem ajudar, estão nos dando oportunidade de praticar a caridade. Isso nos ajuda. Tem uma troca. E ai de nós, se não fizermos isso, se não buscarmos o tratamento. Ai de nós se abandonarmos o tratamento. O que acontece com o doente quando ele começa o tratamento? Duas coisas. O que acontece com o doente que não se trata? Fica mais doente ainda. E o que acontece com o doente quando ele inicia o tratamento e para no meio do caminho? Às vezes fica muito mais doente do que estava antes. Então, das duas formas, a doença se agrava. Se você não procurar o tratamento ou se você iniciar o tratamento e abandonar no meio do caminho. Então, Paulo também estava, quando ele começa o trabalho messiânico, ele estava doente, todos nós conhecemos a história dele, não é? Foi na estrada de Damasco que ele encontrou o médico das almas, que se apresentou pessoalmente para ele. E ele mesmo disse que a situação dele era tão difícil, porque o orgulho era tão forte, e a crença dele naquilo que ele fazia era tão forte também, que se o próprio mestre não viesse ter com ele, pessoalmente, talvez ele nunca tivesse convertido. Porque não haveria na terra um homem com a capacidade para falar com Paulo de forma que ele aceitasse mudar as orientações dele. Estevão foi o que mais próximo chegou disso, mas mesmo assim não conseguiu efetivamente. Apenas deixou uma semente, mas fazer com que ele buscasse mudar, nem Estevão conseguiu. Tinha que ser o próprio Jesus, e ele fala isso. Veio o próprio Jesus ter com ele na estrada de Damasco e pessoalmente falou com ele. Tanto que ele diz que ele se considerava um discípulo de Jesus, tanto quanto os outros. Porque se os outros foram convidados por Jesus quando Jesus estava encarnado, ele também foi convidado por Jesus pessoalmente. Só que Jesus já estava desencarnado. Mas foi o próprio mestre que o convidou a estar com ele. Então, o médico das almas precisou estar com ele, uma pessoa doente. E ele entendeu qual era a receita que Jesus tinha passado para ele. Anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho a todo mundo, a todas as partes. Esse era o tratamento para Paulo, se curar das suas doenças, dos seus desequilíbrios. E ele diz bem claro, então para ele, anunciar o evangelho não é glória. Pode até ser para qualquer outro, mas para ele não era glória. Era uma obrigação. E ele ainda coloca, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, que nós possamos estar atentos a essa mensagem de Paulo. Porque nós estamos há muito tempo comprometidos com certas coisas desagradáveis
que nos trouxe tantas dificuldades. Mas hoje, graças a Deus, nós encontramos o médico das almas, que nos passou a receita, anunciar o evangelho, estudar esse evangelho, divulgá-lo com muito amor, para que a gente possa finalmente buscar a cura para os nossos desequilíbrios. E ai de nós se não fizermos isso. Não é uma ameaça, é uma constatação. É uma constatação. Então vamos iniciar o nosso estudo agora, né? Da segunda epístola aos Tessalonicenses, que tem também como subtítulo Coerência com a mensagem. Então diz assim: depois de encaminhar a primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo ainda permaneceu em Corinto. No ano seguinte, em 52 depois de Cristo, ele sentiu necessidade de enviar uma segunda epístola à comunidade de Tessalônica, porque os problemas locais haviam se agravado. Então ele vai sentir essa necessidade porque os problemas locais, né, estavam se tornando cada vez mais frequentes. Essa segunda epístola seria dirigida mais aos judeus, enquanto a primeira seria destinada aos gentios. Então a gente percebe aqui, nós até já falamos sobre isso, que os grandes adversários de Paulo não eram só os gentios, mas principalmente os judeus, seus compatriotas, porque eles, muitos deles, se sentiam traídos por Paulo. Afinal, ele tinha sido, vamos dizer assim, o grande expoente entre os judeus, aquele que iria, quem sabe, ajudar na libertação do povo judeu, né? Era, vamos dizer assim, entre os judeus, um dos mais célebres. E ele simplesmente o que faz? Abandona tudo para seguir alguém que foi taxado como louco, como um aventureiro, até como um marginal, o filho de um carpinteiro. Porque, né, Jesus era filho de um carpinteiro e para muitos um aventureiro. Então, realmente, eles não perdoavam Paulo, né? E aqui, aí ele diz aqui, quando você diz que essa segunda carta era endereçada aos judeus, mas esses judeus que passaram a ser convertidos ao cristianismo? Sim, porque muitos desses judeus convertidos, eles estavam querendo voltar misturar as práticas judaicas ao cristianismo. Lembra que o grande problema era esse? E Paulo dizia, não, eles queriam manter a circuncisão, manter aquelas práticas que o judaísmo implementava. E quando Paulo leva o ministério de Jesus, leva a boa nova evangelho, ele fala sobre isso, que não há necessidade dessas práticas externas. Não há necessidade daqueles cultos, daquelas festas tradicionais do cristianismo. O cristianismo não precisava de nada disso. Não precisava de sacrifício de pombinha lá no templo, de matar cabrito, de matar touro. Os judeus não faziam essas práticas. Só que os judeus convertidos, muitos deles, não aceitavam Paulo. Não aceitavam Paulo. Mesmo sendo convertidos, eles eram, antes de tudo, judeus. Não confiavam em Paulo e consideravam Paulo um traidor da raça judaica. Então, eles haviam conhecido Jesus, gostavam dos ensinos de Jesus, mas queriam que as práticas judaicas estivessem dentro do cristianismo. E Paulo pregava que nada disso era preciso. Não era preciso esses batismos, essas festas, não era preciso sacrifícios no templo. Jesus pregava que você podia se dirigir ao Senhor em qualquer lugar. Então, os judeus tinham lá
seus dogmas, né, suas questões. E eles queriam colocar isso no cristianismo. E Paulo não aceitava. Lembra do grande problema entre Paulo, Tiago e Pedro sobre isso? Então, esses judeus, eles antagonizavam Paulo. Eles antagonizavam. E eles sempre querendo trazer aquelas práticas judaicas para dentro das igrejas cristãs. Então, ele vai estar sempre mandando aquelas cartas para chamar atenção às pessoas. Então, aqui, ó, essa segunda carta seria dirigida mais aos judeus, enquanto a primeira seria destinada aos gentios, e com uma censura mais enérgica. Em realidade, Paulo nunca teve facilidade em ser aceito pelos judeus em face de seu passado como doutor da lei e de sua anterior lealdade às tradições judaicas. Porque antes ele era leal às tradições judaicas, não era? Porque ele era um judeu tradicional. Agora que ele se torna um cristão, ele quer abrir mão das práticas judaicas. E eles não aceitam. Eles não aceitam. Você era sempre, olha só, se Paulo tivesse sido um homem do povo comum, um carpinteiro, um pescador, que mudou de ideia, como João, como Pedro, como Tiago, eles iriam até criticá-lo, mas não tão forte como um sacerdote, um fariseu, um príncipe entre os judeus. Entendeu? Ele era, vamos dizer assim, para os judeus, ele era como uma grande esperança para ser um grande líder judeu. Entende? Ele seria como se fosse um grande líder. Por exemplo, quer ver um exemplo? Fazer um exemplo bobo. Se um padre, de repente, deixa a Igreja Católica para se tornar um pastor evangélico, haverá um choque. Mas daqui a pouco a pessoa esqueceu. Agora, se é o Papa, imagina o Papa Francisco. A partir de hoje, vou deixar a Igreja Católica, farei um trabalhador da Igreja Universal do Reino de Deus. Vocês já imaginaram o escândalo? Kardec falou sobre isso, quando ele disse assim, ó, é preferível manter as casas espíritas e ela cair, essa passagem lá do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre isso, sobre a predileção de manter os grupos pequenos, porque ele fala sobre isso. Quando uma grande casa fecha as portas ou começa a cometer atos indo contrário aos ensinos espíritas, o barulho é muito grande. Quando é uma casa pequenininha, quase ninguém, daqui a pouco se esquece. Daqui a pouco se esquece. É a mesma coisa. Paulo era um grande. Então, todas as atitudes dele foram muito marcantes para os judeus, que esperavam que ele se tornasse um grande líder. Um grande líder. E quando ele estava na porta de assumir essa posição, ele deu para trás. Para eles, ele fraquejou. Para eles, ele era um traidor. Daí a grande revolta. Então, os estudiosos bíblicos, como Champlin, que é um estudioso do judaísmo, discutem a controvérsia do missivista nas duas epístolas, no tocante a entendimento sobre o retorno do Cristo. Nosso objetivo é destacar as recomendações morais nas epístolas, sem valorizar polêmicas
do contexto da época ou pontos de discussão que posteriormente se constituiriam em fundamentos para algumas correntes de pensamento religioso e até para dogmas. Então, da mesma maneira que Kardec falou, não vou, quando a publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que não ia se discutir questões acessórias, tipo assim, virgindade de Maria, Jesus teve irmão carnal, biológico ou não teve? Não íamos discutir isso. O que iam ser abordados seriam o ensinamento moral de Jesus. Porque quanto a esse, ninguém podia discutir. Porque quando Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, qual a religião que pode discutir isso? Pode dizer que Jesus está errado? Nenhuma. Nenhuma que se diga ter Deus como Senhor. Nem pentecostal, nem católica, nenhuma pode contestar isso. Agora, se Kardec entrasse no... Vamos discutir se Maria, depois que Jesus nasceu, fisicamente, tinha mais irmãos, se carne e osso como todo mundo. Isso não dá briga? Claro que dá. Porque tem religiões que têm isso como dogma. Vamos discutir se Jesus ressuscitou de carne, osso, sangue e pele. Ou só em espírito. Isso dá briga para séculos. Então, Kardec disse assim, eu não vou discutir isso, não. Não vamos discutir isso. Isso aí é questão para cada religião. E também não importa em nada. Outra discussão. Será que Jesus casou ou Jesus não casou? Alterem alguma coisa? Nada. Não alterem nada. Essas questões. Então não vamos perder tempo discutindo isso. E olha o que ele diz aqui, ó. Nosso objetivo é destacar as recomendações morais das epístolas e não ficar valorizando polêmicas, contexto da época ou pontos de discussão que, posteriormente, alguma religião pode pegar como dogma. Isso não importa. Esses são os famosos penduricalhos. Não importa. Então, diz aqui, eis alguns versículos que sugerem reflexões até a atualidade, tá? Reflexões até a atualidade. E esse trecho que ele vai citar aqui está na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, capítulo 2, versículo 14, 15, 16, quem quiser botar aí do lado, tá assim, 2.14, antes bota, segunda carta aos Tessalonicenses. Então tá assim, capítulo 2, versículo 14. Para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, por carta nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus, Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Especificamente, para os cristãos de Tessalônica, a expressão do chamamento, e ele diz aqui, pelo nosso evangelho, era muito pertinente, pois Paulo havia fundado o grupo no ano anterior, juntamente com Silas e Timóteo. Àquela altura, não haviam transcorrido 20 anos da crucificação. Como as epístolas aos Tessalonicenses foram os primeiros registros escritos do Novo Testamento, dado que até então existiam apenas algumas anotações que depois deram origem aos textos dos evangelistas. Então, essa carta aos Tessalonicenses, mais ou menos 20 anos após a morte de Jesus,
foram os primeiros, podemos dizer, escritos que vão dar origem ao Novo Testamento. Mas já existia algumas anotações sobre os ensinos de Jesus. E no livro Paulo e Estevão, no capítulo 3, tá? No livro Paulo e Estevão, no capítulo 3, que tem o seguinte título. Eu vou dizer o título porque, às vezes, a numeração dos capítulos, dependendo da edição, muda, tá? O número. Então, o nome do capítulo é Em Jerusalém. No capítulo Em Jerusalém, no livro Paulo e Estevão, diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês, fala assim, há mais de um ano, exclamou o apóstolo apagando crucificado aqui mesmo em Jerusalém, Jesus entre os ladrões. Aí, Simão estava conversando, na verdade, Simão Pedro estava conversando com Estevão. Ele estava conversando com Estevão. E estava começando a orientar Estevão, passar para Estevão os ensinos de Jesus. Quando o Simão Pedro disse, há mais de um ano foi crucificado em Jerusalém o mestre Jesus entre dois ladrões, né? E aí ele diz assim, para Estevão, vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi. Levi é outro nome de Mateus. De Levi, sobre o Messias redivivo. Então, Pedro tinha em mãos anotações que Mateus havia feito sobre os ensinos de Jesus, tá? E aí continua aqui, ó. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. E em breves minutos o apóstolo punha nas mãos de Estevão os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu. Gesiel era o nome de Estevão. Devorou, assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Então, Mateus Levi já tinha feito anotações enquanto Jesus era vivo, dos ensinamentos. Como Pedro falou para Estevão, tinha só um ano que Jesus tinha morrido. E eles já tinham anotações. Isso também se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Está lá, consta do livro Atos dos Apóstolos, essas informações. E do Paulo Estevão também. Então já existiam. Durante a vida de Jesus, já começaram a serem escritos, anotações sobre os ensinos de Jesus. Então, quando Paulo cita aqui, 20 anos depois, mais ou menos, ele escreve as cartas aos Tessalonicenses, isso tudo já vai dar origem ao Novo Testamento. Então, Estevão recebeu as anotações de Levi, e tudo isso, mais tarde, foi estudado por Paulo, e mais tarde, quando ele começa a pregar, ele tem esses textos. E quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele já vai colocando ali tudo aquilo que ele leu, dessas anotações. Pode falar, Alberto. Você ligou o microfone aí? É que teu microfone está ligado. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Um probleminha. Então, congelou todo mundo? Ah, não, né? Ah, não. Vamos lá. Alberto, eu vou desligar teu microfone aqui, tá? Espera aí um instantinho, gente.
Alberto, para mim teu microfone está ligado. Eu não sei se para você está. Mas tudo bem, vamos lá. Para Denise, mim, fechado, mas eu vou fechar agora. Fechei. é que para mim. Ah, deixa para lá. Para mim ele está aberto. Não está atrapalhando, não está atrapalhando. É que eu Você está pensei. me escutando agora? Estou te escutando, é que eu pensei que você ia falar alguma Ah, coisa. Quando a tela. não, então, para mim, está fechado, mas é bom você me avisar, porque às vezes a gente Não, não é porque quando a tela aumenta de algum participante, é porque a pessoa liga o microfone. Mas não está atrapalhando. pode. Então vamos lá. Eu Ele diz aqui, desliguei. ó. Foram os primeiros registros escritos do Novo Testamento, dado que até então existiam apenas algumas anotações. Eram as anotações de Mateus, que depois deram origem aos textos dos evangelistas. Os ensinos do Cristo eram transmitidos principalmente pela forma oral. No entanto, ainda estavam encarnados muitos que tinham sido testemunhas das palavras, dos atos e das aparições do Mestre, que, impactados com a força dos fatos vividos e observados, reproduziam os ensinamentos. Para o povo oprimido da época, seria sempre um motivo de consolo e esperança, mesmo que não compreendendo claramente o componente moral e espiritual da mensagem. Então as pessoas não compreendiam muito bem aquilo que estava sendo ensinado, mas já era para elas um motivo de consolo, estar ali ouvindo aquelas orientações. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Alberto, seu microfone está aberto assim. Eu escutei o barulho da garrafa de copo d'água sendo aberto. Pô, pior que Faz o eu não sei. dá uma saída e entra novamente. Sai e entra novamente. Porque Tá a aberto, sim. estava aberto sim, agora é isso. Ele vai entrar novamente. Seguindo aqui. Agora aqui embaixo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, ele está falando aqui, fazendo um alerta, para que todos busquem caminhar afastados daqueles que possam estar agindo de forma contrária ao que o Evangelho prega. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então ele chama atenção, pedindo às pessoas para que prestem atenção. Né? Não tem aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas? É o que ele está falando aqui. Cuidado com quem vocês estão andando. Cuidado com quem vocês estão convivendo. Observe se essas pessoas são do Cristo. É isso que ele está falando. Porque convém que vocês andem da forma como eu orientei, para não cair em tentação ou em desgraça, não é mesmo? Trata-se de um alerta de cuidado com relação aos que agem de maneira incoerente com a moral cristã, que andam fora da linha. Então, essa mensagem que ele deixou aqui é bem atual, não é? É bem atual, para a gente tomar cuidado. Seriam aqueles que, deliberada ou oportunistamente, se imiscuíam nos grupos cristãos nascentes, com objetivos diferentes dos divulgados pelo apóstolo. Porque haviam pessoas que procuravam entrar para participar dos grupos cristãos justamente para lá dentro semear discórdia e levar
aquele grupo a acabar em brigas. Pode falar, quem estava falando aí? Denise. Estou perdida. Oi? Estou perdida. Você está onde? Eu estou na página 38 do livro. Agora estou na 39. Lá no alto da 39. Olha o que ele diz aqui, ó. Trata-se de um alerta de cuidado com relação aos que agem de maneira incoerente com a moral Achei. que andam fora da linha. Seriam aqueles que deliberado ou oportunistamente se miscuem nos grupos cristãos nascentes com objetivos diferentes dos divulgados pelo apóstolo. Naquele momento, Paulo já havia completado cerca de 15 anos de sua conversão e de fiel dedicação ao cristianismo. Se alguém aí, Denise, puder entrar em contato com o Alberto para ver o que aconteceu, porque ele não voltou. E ninguém encontraria motivos ponderáveis para acusações contra ele, a não ser as ciumeiras intrigas advindas das sinagogas e do sinédrio, às vezes acrescidas de calúnia. Tá? Então, aí o Alberto aí voltou. Então, o problema é esse aí, gente. É como hoje, às vezes, não tem pessoas que entram num grupo espírita, o grupo está harmonizadinho, está tudo uma maravilha. Aí daqui a pouco entra uma pessoa nova na casa. E aí a pessoa, ao invés de procurar se adaptar ao ritmo da casa, ela começa a lançar situações, criar situações, e mesmo orientada, aconselhada, a refletir, ela permanece, daqui a pouco está uma polvorosa. Ou a casa acaba fechando as portas, ou depois que ela joga a bomba e começa a pegar fogo, ela vai embora e deixa o incêndio comendo solto lá. É isso aí. É isso aí que Paulo está falando. Isso serve para todos os grupos, para que a gente preste atenção, né? Então ele diz aqui, Paulo já havia padecido inúmeras perseguições e algumas prisões durante suas andanças para divulgar o pensamento do Cristo. E seu valor era reconhecido como consolo, Como consolo e solidariedade aos que eram alvos de perseguição, Paulo não titubeou em se colocar como uma das fontes da tradição cristã. Então, ele se colocou como uma fonte da tradição cristã. Agora vocês vão pegar no livro Pão Nosso, capítulo 23. E quem está com esse livro aqui? Página 586. Esse livro, 586. 586. Pão Nosso, que número? Pão Nosso, capítulo 23. Pão Nosso, capítulo 23. Então, e no livro, nas cartas de Paulo, 586, 586. E o título é Não é de todos. Não é de todos. E aqui tem um título, né, que diz assim, ó, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Não é de todos. E ele começa assim, dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pode seguir daí, Vera Isaura? Leitura? Isso. Prossegue a leitura. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizantes, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era
necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Então vejam esse esclarecimento de Emmanuel sobre essa mensagem aos Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 2. Interessante quando ele diz aqui, ó, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Um é católico, o outro é evangélico, o outro é pentecostal, o outro é espírita. Porque aqui na Terra nós nos dividimos em grupos religiosos. Mas aí depois ele diz aqui, ó, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A fé não tem nada a ver com a religião que você pratica. Porque fulano é dessa religião, tem mais fé do que o outro. Não tem gente que fala assim, se você não for da minha igreja, você não está salvo. Só está salvo quem é da minha religião. Ele fala, a fé não tem nada a ver com isso. Tanto é que no plano espiritual não tem religião. Isso é uma coisa aqui dos homens. No plano espiritual não tem religião. Tem o amor. Tem a prática da caridade, que é o amor em ação. Depois ele vai dizer assim, ó, muita gente deseja assenhorear-se dela, né? Dela, da fé cristã, como se ela fora mera letra de câmbio. Será que a gente precisa falar alguma coisa sobre isso? Enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Lá embaixo ele vai dizer, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Não adianta você rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, ou viver lá dentro da casa espírita, assistindo palestra e bebendo água fluidificada, que as nossas necessidades essenciais serão solucionadas. Pode tomar barris e barris de água fluidificada. Pode ter milhares de palestras assistidas. Mas se não houver uma mudança interior verdadeira, nada adianta. E aí ele encerra dizendo isso, né? Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva
constitui a realização divina dos que trabalham, dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Então, admitir a verdade, procurar acreditar nela, são atitudes de todos nós, tá? Agora, ter essa fé viva dentro de nós, nos nossos corações, isso é só para aqueles que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Aí ele explica aquela história. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante, e sim por muito trabalho, né? Por muita renúncia, por muita dedicação, né? Buscando a nossa transformação moral. Aí sim que a gente vai alcançar essa solução, né, para as nossas dificuldades. Então vamos continuar aqui no nosso texto. Aqui nós vamos ter uma outra mensagem. Essa mensagem está no livro, eu não sei se vocês têm, no livro Segue-me. Quem tiver no livro Segue-me, procura o capítulo chamado Serviço. Mas quem tem as cartas de Paulo, dá uma olhadinha na página 588. É logo depois, 588. O livro Segue-me é o capítulo, tem por título Serviço. E nas cartas de Paulo, que é esse volume 6, está na página 588. Alberto, você tem esse livro? Então é Denise. Denise tem, né? Vamos lá. 588, Denise. Serviço. Alguém mais tem aí? É porque o meu é no Kindle. Aí eu estou com dificuldade de achar. Eu vou passar para a Eloá, por causa do horário. Eloá, ali aí, 588. Serviço. Antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía objeção à miserabilidade. Executadas lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência. Qualquer gênero de atividade era considerado esforço que se deve ser relegado aos homens cativos. O serviço, punição, estava em toda parte. Escravos das letras, escravos do ensino, escravos da rotina doméstica, nos espetáculos, escravos. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apóstolo numa carpintaria singela, em seguida é o médico dos desamparados, sem honorário, é o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração, o educador ativo, sem recompensa. É, por fim, consagrado o concurso fraterno na máxima expressão. Lava os pés aos discípulos, qual fora deles o escravo e não orientador. Desde então a terra renova-se. Cada cristão, abastado ou menos favorecido, procura a posição que lhe cabe, a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso, consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de ajudar a todos, auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprende por si mesmo a divina lição
indica por maior aquele que se fizer servo de todos. Quando nós estávamos lendo a página 39, tem um trechinho no parágrafo que começa assim: trata-se de um alerta, mas eu vou lá para o final. Lá no final diz assim, da página 39. No final, quer dizer, no meio do texto, no final desse parágrafo, no meio do texto, Paulo já havia padecido inúmeras perseguições e algumas prisões durante suas andanças para divulgar o pensamento do Cristo, e seu valor era reconhecido. Com consolo e solidariedade aos que eram alvos de perseguições, Paulo não titubeou em se colocar como uma das fontes da tradição cristã. Então, Paulo saía pelas estradas pregando, divulgando o pensamento do Cristo. Então, ele está falando aqui do trabalho, do serviço, da necessidade de todos sermos úteis. Lembra quando Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também? O trabalho no bem era uma das orientações de Jesus, um dos ensinamentos de Jesus. Paulo também dizia: eu nunca fui pesado a ninguém, sempre trabalhei para sustentar a mim e os meus. Mas naquela época, toda pessoa que tinha um trabalho voltado muitas vezes para ajudar o próximo, não era muito bem vista. E até hoje, muitos de nós carregamos no nosso inconsciente a ideia de que quem trabalha é escravo. Aí a pessoa diz assim: ai, meu Deus, tô doida para aposentar, tô cansada de tanto trabalhar. Por quê? Porque a gente não carrega na nossa, ainda não tem aquela ideia de que o trabalho é uma bênção. Aí tem aquela brincadeira, né? E amanhã, segunda-feira, é dia de começar a trabalhar. Ai, meu Deus, que horror. Tô doida que chegue sexta. Trabalhei a minha vida inteira. Aí fala como se fosse um castigo. Porque isso aí são lembranças ancestrais. Porque na nossa mente ancestral, nós trazemos a ideia de que quem trabalhava era escravo. Era escravo. Porque é assim, desde tempos imemoriais, que o patrão, o abastado, ficava lá na sua tenda, sem fazer nada, comendo, bebendo e gerando filhos, enquanto os seus servos, fossem brancos ou negros, trabalhavam. Muito antes de Jesus, nós vimos, desde a época de Abraão, muito antes. Muito antes. O povo tinha um escravo. Por isso que Jesus colocou aquela ali, ó, não trabalhar, guardar o dia de sábado, guardar o domingo. Não era porque era santo o dia, não. Era para dar uma trégua para os escravos e para os animais. Senão trabalhava de segunda a segunda, segunda a segunda. E para o povo, e até hoje para muita gente, trabalhar é sinal de escravidão. Não é? Então, o operário trabalha. E aí, Paulo saía pregando os vários ensinamentos do Senhor. E um desses ensinamentos era esse, sobre a necessidade de todo mundo ser útil. Tanto que ele falou: meu pai sempre trabalhou, desde a eternidade, e eu trabalho também. Então, aqui, Emmanuel vai falar sobre isso. Olha aqui como ele começa esse texto. Antes de Jesus, quando ele diz antes de Jesus, é milhares de anos antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía abjeção, quer dizer, uma coisa nojenta, uma coisa horrorosa, ou miserabilidade. Só o pobre trabalhava. Na Inglaterra, no final do século XIX, início do século XX, era a mesma coisa. As classes ricas não trabalhavam. Tem um seriado, eu não lembro nunca o nome, porque o seriado é o nome de uma mansão. É uma história que é passada do início do século XX. Eu assisti esse seriado, é maravilhoso.
mas ele tem o nome de uma mansão. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso muito claro. As mulheres e os homens daquela família, eles moravam numa mansão que era imensa, 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 imensa. Então, cada pessoa daquela família, eram 4 filhas, mais o pai e a mãe. Cada filho, o pai tinha um empregado, um serviçal que ficava do lado dela para ajudar ela a se vestir. Então, ela ficava parada, levantava os braços. Aí a serva tirava o vestido. Isso, 1915, por aí, hein? Tirava a roupa dela, colocava até a roupa íntima, colocava a roupa dela. Ela entrava na banheira, a mulher lá dava banho nela, aí ela levantava, a mulher secava, isso, século XX. Depois colocava o vestido nelas, maquiava e penteava para tomar o café da manhã. Vamos almoçar. Ia para o quarto para trocar de roupa e não saiu de casa, tudo dentro de casa. Aí tira a roupa, põe a roupa. Tudo era feito. Aí tem uma cena que é fantástica. Uma delas fica noiva. O noivo era inglês, só que a mãe dele o criou com outra mentalidade. O criou com a mentalidade de trabalhar. E tem um jantar, estão todos jantando, né? O jantar está indo até tarde, aí ele vira-se para a mãe e diz assim, mãe, ele foi com a mãe visitar a noiva, tá todo mundo lá. Ele vira-se para a mãe e diz assim, mãe, vamos embora, que já está ficando tarde, que a mãe, ele era um advogado, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, o pai da noiva quase tem uma síncope. Quer trabalhar? Como assim? Ele diz, porque eu abro o meu escritório cedo. 8 horas eu tenho que estar no meu escritório. E ele era rico. Eu tenho que estar no meu escritório porque meus clientes chegaram lá. E eu tenho clientes, empresários e tudo mais, que vão lá. Eu sou advogado dessas pessoas. O homem fica horrorizado. Como trabalhar? Você tem que botar outros para lá. Você é o dono, você não pode trabalhar, você tem que estar em casa. Você tem que ficar em casa, como ele ficava, sem fazer nada, só lendo jornal, lendo livro, e os seus funcionários. Aí ele diz, não, eu trabalho. Eu vou ficar em casa fazendo o quê? Ele era jovem. Aí não se errar. Aí a mãe dele fala assim, eu criei o meu filho na mentalidade americana. Porque os americanos não tinham isso. Os americanos sempre trabalhavam na mentalidade americana. Nós não somos assim. Olha, é uma cena incrível, maravilhosa. E é isso aqui. É isso aqui. Então... a Downton Web, não? Aquela série. Oi? Downton Web. A série não é uma tal de Downton Web? É essa aí. É essa aí. Eu vi. Essa aí. Então, eles excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, tirando a arte da guerra, que era comandar os exércitos, tá? E as preocupações do rei na administração do país, tirando isso, a arte da guerra e a administração do rei, do reinado, o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior, que deveria ser relegado aos homens cativos. Aí pensa Jesus, filho de um carpinteiro, desde jovem aprendeu os ofícios da carpintaria para ajudar o pai, não é? Depois que sai a pregar pelo mundo, com quem ele vai se reunir? Com pescadores que tinham que acordar muitas vezes 3 horas da manhã para poder estar pegando os barcos às 4 horas da manhã para se lançar ao mar para pescar. Ele vai se reunir com trabalhadores, agricultores. Então, Jesus era bem visto pela alta classe? Claro que não, porque a alta classe não trabalhava. Aí a gente vai entendendo por que eles não aceitavam Jesus como Messias. Um Messias que vai pescar com um bando de pescador pobre. Um Messias que trabalhava na carpintaria fazendo mesa, cadeira. Que é isso? Meu Messias tem que estar com um cavalo branco. Jesus, coitado, nunca teve um cavalo. Como ele mesmo falou, nunca tive um travesseiro onde pousar a cabeça. Nunca teve uma casa, uma propriedade. Vai ter um cavalo branco. Vai ter uma roupa colorida de seda.
Por isso, o trabalho era mal visto. Então, eles aqui, ó, escravos nas letras, eram os professores, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração preso à vontade despótica do Senhor. Era escravo, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. Jesus mostra o valor do trabalho e mostra ao homem que ele não pode ser um inútil, um pária, um ocioso. Né? O mestre, olha aqui, ó, como diz Emmanuel, inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, quando ele sai a pregar, é o médico dos desamparados. Ele não foi o médico dos sacerdotes do templo, dos ricos. Ele foi o médico dos miseráveis, sem honorários. Lembra ontem que nós falamos do André Luiz? Quando a secretária dele, a enfermeira, a moça que trabalhava com ele, no final dos atendimentos que ele fazia, onde ele cobrava, porque era o pessoal que ia lá, pagava consulta, ela levava um pobre para ele atender, ele ficava chateado. Poxa, todo dia você traz... Lá, seu André, doutor André, atende esse, ele é pobre, não tem como pagar consulta, tá precisando. E ele, contrariado, atendia. Ele atendia contrariado. E mal sabia esse que aquilo que ia valer muito para ele depois do plano espiritual. É o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração. O educador ativo, professor que ensinou sem cobrar salário. Né? Lava os pés dos discípulos. Até hoje, quando alguém diz assim, vai lavar meus pés, a pessoa fica assim... Não fica assim? Porque é atitude humilhante lavar os pés. E lavar os pés? Que isso? Jesus disse, quando Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meus pés, mestre. Aí o senhor disse assim, se você não me deixar lavar seus pés, você não poderá continuar ao meu lado. Porque eu vim para servir e não para ser servido. Percebeu? Aí a gente vai entendendo a palavra de Jesus. Eu vim para trabalhar pelos que precisam. Eu não sou rei. Meu reino não é deste mundo. Então, como é que vocês vão querer me servir? Eu sou um servo. Se quiseres me chamar de alguma coisa, me chama de mestre. Mas não de bom, que bom só o Senhor. Aí a gente vai entendendo o que Jesus falava. Então ele termina aqui, ó. Desde então a terra se renova. Mas a gente sabe hoje, que de bandeira lenta, né? Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Então, Emmanuel aqui esclarece muito bem essa passagem. E como é que ele começa? Lá em cima, na mensagem do Evangelho. Trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. É o que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Trabalhamos. Então, era isso que Paulo saía a pregar. Não eram coisas da cabeça dele, eram os ensinos de Jesus, que ele teve contato quando ele começou a ler as anotações de Levi. Jesus falava tudo isso. E ele aprendeu e guardou para si e colocava em prática. Porque ele dizia, eu trabalho para me sustentar. Não fico nas costas de ninguém. E vocês devem fazer a mesma coisa. Percebeu? Então a gente vai vendo como tudo vai se organizando dentro do nosso pensamento. Vamos seguir aqui no nosso livro. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A dedicação ao bem foi uma das marcas de Paulo durante suas viagens.
Outro ensino de Jesus que ele divulga, que ele ensina. A força de seu exemplo robustecia suas ações e seus ensinos entre a comunidade. Isso aqui é outra coisa que ele aprende com Jesus. Não só falar, não só ensinar, mas exemplificar. Mostrar no ao vivo e a cores como é que o cidadão tinha que fazer. Porque Jesus tem essa característica. Ele fala, mas ele vai lá... Opa, saiu uma coisa aqui. Espera um instantinho. Ele fala, mas ao mesmo tempo... Vocês estão me ouvindo? Faz sinal positivo, se estão me ouvindo e vendo. É porque deu uma congeladinha aqui. Ele fala, mas ele colocava em prática o que ele falava. Ele exemplificava. E aí, olha aqui, ó. A dedicação ao bem foi uma das marcas de Paulo durante suas viagens. A força de seu exemplo robustecia, quer dizer, fortalecia suas ações e seus ensinos entre a comunidade. Ele aprendeu com Jesus, que não adiantava só ensinar, era preciso exemplificar. Trata-se de importante condição para o ceareiro, o que é comentado por Emmanuel. Quem tiver o livro Ceifa de Luz, é no capítulo 22. Quem tiver com o livro Cartas de Paulo, é na página 590. Eu acho que só eu tenho as Cartas de Paulo. Ah, vocês têm aí Ceifa de Luz? Denise está com a Ceifa de Luz? Então lê aí o capítulo 22. E quem está com as Cartas de Paulo é na página 590. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Paulo, 2 Tessalonicenses 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazermos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos a obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Aí a gente percebe, olha esse texto. Quando ele começa, Emmanuel começa esclarecendo essa frase de Paulo. Quanto a vós, irmãos,
não vos canseis de fazer o bem. E na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, e ele começa assim, ó: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Ele está dizendo assim, quando a dificuldade bater na tua porta, pensa, existe um motivo para isso. Existe um motivo para essa dor. Foi algo que eu devo ter feito, contra a lei do Senhor. E aí ele diz, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Da mesma maneira que você vai pensar na causa que está dando origem a essa dor, pense também, eu preciso me melhorar. Eu preciso me renovar, né? Com que somos defrontados. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos aceitar. Ele mostra aí, você tem o livre-arbítrio, tá? De aceitar, de buscar essa renovação ou não. Você tem o livre-arbítrio. Construtivamente, as experiências que nos façam precisas. Então, ele diz aqui, ó, o livre-arbítrio é teu, de buscar renovação. Aí ele depois diz assim, ó, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Isso dói, não dói? Dói. É aquela coisa, se você vai fazer uma prova, seja a matéria que for, você precisa ter um livro específico para estudar para aquela matéria. Então, se eu vou fazer uma prova de geografia, não adianta alguém me dar um livro de biologia. Não é? Eu preciso Estudar geografia. Geografia para estudar geografia. Então, Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados. Cada problema que enfrentamos é uma necessidade para a nossa renovação. É o remédio para a nossa doença. Se a pessoa tem problema estomacal, não adianta ela tomar um remédio para alívio da dor no pé. Ela tem que tomar o remédio adequado à doença, à dor, no órgão que ela está sentindo. E Deus não erra. Ele não erra, porque a gente acha que ele erra. Senhor, eu não mereço isso. A gente não fala. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Merece. Tanto merece que o Senhor deu ali o remédio. Remédio, sim, a dificuldade. A dificuldade é o remédio. E depois ele diz, se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Não existe um tempo para a gente buscar reparação. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Então, da mesma forma que qualquer hora é hora para você buscar a reparação, também toda hora, a qualquer momento, é hora de recomeçar, de buscar se corrigir. E depois ele diz aqui, ó, onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dar-te-á a serenidade. Dar-te a serenidade. Quer dizer, busca ficar sereno e ao espírito de serviço. E entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas. Jesus disse isso, né, quando Maria de Magdala morre e chega aos planos espiritual, né? E aí é dito isso, muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Então, ó, o amor cobre a multidão de nossas faltas, de nossos pecados. Então, às vezes, a pessoa diz assim, meu Deus, eu fiz tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira. Como é que eu vou corrigir isso? Ama. Ama. Ama, serve, confia e espera. Quem é que falou isso? Ama, serve, confia e espera. Abigail para Paulo. Lembra? Ama, serve, confia e espera. Faz isso, porque o amor cobre a multidão
pecados. Então, o sujeito às vezes bota a mão na cabeça, por onde que eu vou começar para reparar todos os meus erros? Ama, ama, ama. Porque muitos pecados serão perdoados a quem muito amou, a quem muito amar. E aí, vai resolvendo os seus problemas através do amor. Mas que amor? Amor aos semelhantes, a prática do bem, a prática da caridade. A caridade é o amor em ação. Não adianta ficar só dentro de casa, de mão posta, rezando, Pai Nosso que está no céu. Senhor me ajuda, eu estou bezerra, não esquece de mim. Jesus Gonçalves, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Não adianta ficar fazendo só isso. Tem que amar, servindo. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Trabalho no bem. E Jesus também disse, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Continuando aqui, já encerrando o nosso estudo, quem tem aí o Pão Nosso, capítulo 11, eu vou pedir para Iraci ler. Quem está com as cartas de Paulo, página 591. Pão Nosso, capítulo 11, cartas de Paulo, 591. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais. Muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Aí aqui eu já lembrei de como nós abrimos o nosso trabalho, o estudo de hoje, né? Então aqui, ele já começa dizendo assim, é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estou cansada de trabalhar nesse domingo de luz. O pessoal não reconhece o meu esforço. É isso mesmo. Não reconhece. Todo domingo eu estou aqui. Podia estar lá em casa, descansando no domingo, preparando o almoço da minha família, mas eu estou aqui, me dedicando todo domingo, entrando, saindo, e ninguém me aplaude. E ninguém me aplaude, não é?
Então ele diz aqui, ó, estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de uma fonte pura. Se alguém disser isso, pensa de leve assim, tá com algum problema para você. E outros dirão, tá obsediado, não é? Aí depois ele vai dizer aqui, ó, o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem se desgastar, sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária, desde que a Terra foi construída. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ele foi um dos arquitetos do planeta Terra e ele está trabalhando desde lá. E ele não diz, estou com dor nas costas, estou com dor nos ossos, estou cansado de vocês. Não é? Ele não fala isso. Jamais se esgotou a paciência. A paciência do mestre nunca se esgotou. Né? Que nos corrige amando e tolera edificando. A forma que ele tem de nos corrigir é nos amando. É nos amando. Jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora, nos convidando a seguir com ele no trabalho na seara, que é tão grande e tem tão poucos braços a trabalharem. Se ele nos tem suportado e esperado através de bilhões de anos, que a Terra já tem mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos, né? Porque nós não podemos demonstrar bom ânimo só porque estamos passando por algumas dificuldades. Então, ele fala aqui, Emmanuel encerra dizendo, se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. E aí é como nós abrimos o nosso trabalho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Anunciar o evangelho não é glória para mim. Anunciar o evangelho é a prática do bem, é o trabalho, é serviço na seara do Senhor. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Olha o que ele diz aqui. Se eu me entediar na prática do bem, se eu não quiser divulgar o evangelho, e isso é uma prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, essa explicação de Paulo, de Emmanuel, para essa mensagem de Paulo da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, é maravilhosa. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos trabalhar, porque o Pai trabalha até hoje e nós devemos trabalhar também. E encerrando o nosso estudo de hoje, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Podemos refletir no sentido da paz real. Esta seria viável para todos os que agissem e tivessem suas consciências de conformidade com a mensagem do mestre. Então ele está querendo dizer que se todos nós, né, vivêssemos, agíssemos e tivéssemos nossa consciência de conforme o ensino de Jesus, nós seríamos portadores da paz real. A prática da ética cristã, o consolo e a esperança são a tônica dessa epístola. Maravilhosa essa epístola, não é? É uma chamada, como ele falou aqui, foi uma chamada muito dura aos judeus convertidos. Foi a segunda carta, falando sobre isso. Não é? E ele fala, se nós queremos a paz verdadeira, então a gente tem que começar a agir, né? E manter a nossa consciência de acordo com os ensinos de Jesus.
Se a gente buscar seguir e colocar em prática os ensinos do mestre, quer dizer, aprender esses ensinos, deixar que eles nos sensibilizem e depois colocar em prática esse ensino, nós vamos ter a paz. Porque Jesus falou, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é o amor que cobre a multidão de pecados. E a caridade é o amor em ação. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser portador dessa sonhada paz, mas a paz verdadeira, não essa paz transitória que muitas vezes a gente diz que tem e não tem. Basta que tenha um trovão e a gente já se destrambelha toda, né? Então, hoje eu vou perguntar como foi o estudo, só para 2 pessoas, que eu sempre pergunto para mais, mas vou perguntar para a Vera Isaura, que veio a primeira vez. Vera, e aí, você gostou do estudo? Você acha que deu para compreender direitinho? Com certeza. Claro que eu gostei, né? Tudo que eu assisto aqui na casa de Francisco de Assis, eu gosto. E é sempre bom a gente lembrar e entender, né? Essas passagens, essas cartas. Agora, eu só tenho o Novo Testamento e as cartas de Paulo, o Evangelho por Emmanuel. Só tenho esse livro vai ter toda a coleção Fonte Viva. Coleção Fonte Viva é Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Ele traz aqui dentro. De Luz, ele traz aí dentro. E traz outros livros, Bênção de Paz. Tem outros livros aí também. Então, ele é completo para esse estudo. Além disso, a gente usa, às vezes, Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, né? A codificação. Por exemplo, no estudo da semana que vem, a gente vai usar a Gênese. E eu costumo, um pouquinho antes do estudo começar, que hoje dá tempo, dar a lista dos livros. Então, o Pentateuco, que você tem, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, ou a Bíblia, já dá para fazer um estudo assim bastante completo, acompanha direitinho. Esse do Henrique, que você está fazendo como base, esse aí, ele não tem para baixar, né? Eu procurei. Não tem para baixar, não. Não tem, ele que... A maioria do pessoal conseguiu comprar, não achou caro, não, ele até era baratinho. Né? Você aí, no caso, esse livro é da editora Clarim. Clarim, né? Então, meus amigos, eu vou pedir também para a Ideína, que a Ideína também estava afastada. Então, eu vou pedir para a Ideína. Ideína, faz as suas considerações aí, e depois eu vou pedir para... Ou pode falar, Iraci, você quer falar alguma coisa? Fala Ideína e Iraci. Não? Então tá. Ideína, fala aí, e depois eu vou pedir para a Denise fazer a prece de encerramento. Acontece que esses estudos, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que nada sabe. É verdade. É como se pegasse no seu braço e desse um corrupio contigo. Então, é um aprendizado assim, que cada aula que você tem, você vai se descobrindo, é como se você nunca tivesse visto aquilo. É impressionante isso. Não é não? Eu estou errada com isso? Eu acho que sabe, é que deve estar bem lá dentro. Entendeu? Então, eu acho maravilhoso, eu acho o ensinamento muito bom. E aí, quando você fala que vai usar esses livros todos, eu só me embaralho na hora de abrir lá o Evangelho. No Evangelho, não, é lá nas epístolas, isso eu me embaralho sim. Os outros livros... Mas eu estou, né? A gente vai conseguindo, né? Eu já faço o curso há tanto tempo com todo mundo, então é um absurdo eu não saber, né? Mas, olha, cada tempo que vai passando, cada curso que temos, cada explicações que são dadas, independente de quem dê as explicações. Gente, é como se a gente... pelo menos, a gente não, eu estou falando por mim, tá? É como se... Você falou que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vê que não sabe, mas não é que não saiba. Isso soa bem conhecido para nós. Eu acho que mais a gente vê que não pratica. É por aí. É por aí. Já está sabendo. Deína está falando por todas nós, nos representa. Ó. É por aí, sabia? É por aí mesmo. A gente não bota em prática aquilo que aprende. Aí acha que não sabe. É isso por aí mesmo.
Porque esses ensinamentos, nós já entramos em contato com ele há muito tempo. Porque nós somos espíritos, eu não vou dizer nem milenares, bilenares, trilenares. Então, os ensinamentos do mestre, nós já nos deparamos com eles em várias reencarnações, lá na época de Abraão, porque foi o mestre que mandou Abraão e tudo mais. Mas é isso que a Elisório falou. Agora é que a gente está despertando para isso. Porque lá no passado, quando falavam essas coisas para a gente dizia assim, ô gente inconveniente, falando coisas que eu sei que é verdade, mas não quero colocar em prática. Aí quando eu escuto alguém falar alguma coisa que eu não coloco em prática, eu digo assim, é tão inconveniente falando essas coisas aqui. Agora a gente está percebendo que se nós não abraçarmos isso aí, a gente não vai sair do lugar. E como outro dia a gente estava falando, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta, ele pergunta mais ou menos assim, qual é o mundo mais importante? Né? Ou melhor, qual é o mundo principal? É o mundo espiritual ou o mundo da matéria? E o espírito diz, o mundo principal é o mundo espiritual. Mas ele não perguntou qual era o mundo mais importante. Ele falou principal. Porque qual é o mundo mais importante? É o mundo que você está vivendo agora. Esse é o mundo mais importante. É o nosso mundo mais importante. É o mundo que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque agora eu tenho oportunidade de fazer tudo o que eu precisar fazer para melhorar. O mundo mais importante não foi o que eu vivi lá atrás, nem o que eu vou viver amanhã. É agora. Então, agora, quando eu estou entrando em contato com essas orientações, elas pulam lá de dentro. Tá tudo lá dentro. Eu já ouvi tudo isso, já registrei tudo isso. Por isso que quando Jesus disse, numa dos seus ensinamentos, que nós temos que apreender esses ensinamentos, deixar que eles nos sensibilizem e depois colocá-los em prática. E quando a gente coloca esses ensinos em prática, as pessoas veem Jesus em nós, nas nossas ações, porque estamos exemplificando aquilo que aprendemos. Nós registramos lá atrás esses ensinos. Com o passar dos bilênios por aí, eles nos sensibilizaram, mas só agora nós estamos permitindo que eles saiam através de nós na prática do bem. Então a gente tem que botar isso para fora. E aí a gente começa a trabalhar, estudar, trabalhar, divulgar, e cada um cuide de si. A pessoa, que egoísmo. Não é egoísmo, não. Cada um cuide de si. Estude cada vez mais. Quanto mais você estudar, mais você vai compreender a palavra do Senhor. E mais em prática você vai colocar. Que o Senhor falou mesmo. Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que colocar em prática. O nosso estudo de ontem, também muito bom, que a gente faz, do estudo das parábolas, lembra que Caibar Schutter falou para a gente? Vamos colocar em prática, vamos trabalhar. Esse também é um estudo maravilhoso das parábolas. Eu estou adorando estudar aquele preâmbulo de Caibar Schutter. Ele fala sobre isso. Vai lá, coloca em prática, trabalha. Tem que fazer isso, cada um cuide de si. E Jesus disse mesmo, vocês podem fazer tudo que eu faço, tá? E até muito mais. Agora, para isso, a gente tem que se preparar. Porque quem vai responder por nós, um dia, se tiver essa questão, porque na realidade a gente responde à nossa própria consciência, somos nós mesmos. A Denise não vai poder responder por mim. E nem eu vou poder responder para a Ideína. Cada um vai ter que responder por si próprio. Por que você não aproveitou do talento que eu te dei? Não é? Então, e uma das coisas que Jesus falou, o que é que diz? Não jogueis pérolas aos porcos. Então, se alguém a quem você levar a palavra do Evangelho demonstrar que não está interessado em ouvir, foi até no livro dos médios, se não me engano, falou por isso, e tem atitudes rebeldes, cinismo e tudo mais, deixa ele para lá e vá atrás de outro. Vai levar a palavra para o outro. Não perca tempo. Não é? Ele vai ter, um dia ele vai chegar lá e vai entender.
Então, é tudo isso que esses ensinos nos trazem, né? A palavra do Senhor. E agora, cada vez que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo melhor o que Jesus falou. A gente vai vendo que a palavra do Senhor, de Jesus, vai entrando direitinho. Aí você diz, agora eu entendi porque Jesus falou isso. Agora eu entendi porque Jesus falou aquilo. Agora a gente está entendendo. Por quê? Porque esse é o melhor tempo. Nós estamos maduros. Levou um tempo, mas é assim mesmo. Leva tempo para a fruta amadurecer. Nós estamos, agora é a hora da colheita. Nós plantamos, agora estamos começando a semear. Então temos que trabalhar. Semeadura e colheita é trabalho. Não é? Trabalha, aquele que semeia, trabalha, porque semear dá trabalho. Colher também. Colher também dá trabalho. Fique de frente uma plantação de milho e pense, vou ter que colher tudo isso. Vou ficar cansado. Colher também é trabalho. Mas como o mestre nos ensinou, o trabalho é uma bênção, porque o pai sempre trabalhou e ele trabalha até hoje, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui os nossos estudos. Amanhã, às 19h30, a nossa irmã Érica, que vai dar o curso da Educação dos Sentimentos, tá? Mas a partir da outra semana, a Rosângela volta, que ela está mudando. Esse fim de semana ela mudou para o Rio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, um bom fim de semana para vocês. Que Deus abençoe a todos nós e vamos seguir trabalhando como o Mestre Jesus nos ensinou. Bom, um beijo para todos vocês e a Denise vai fazer a nossa prece. Pai querido, gratos estamos, Senhor, pelo trabalho no bem, por todo o esforço que tivemos de fazer, o que estamos fazendo, o que faremos para continuarmos nessa seara junto a Jesus. Que possamos nos tornar conscientes de que a evolução do nosso planeta, e hoje sendo o dia, por nós aqui encarnados, que dedicamos ao meio ambiente, que possamos fazer por esse planeta que nos abriga, por essa escola bendita, todo o esforço necessário para continuarmos na seara, junto com o Senhor, trabalhando, nos melhorando e cada vez mais, Senhor, servindo aos nossos irmãos para sermos o espelho do nosso Mestre. Gratos estamos, Pai querido, por mais uma oportunidade de estudo, de reflexões, de aprendizado. E que possamos continuar nesses estudos, reforçando a nossa vontade em continuarmos, Senhor, sendo seus fiéis servos. Esteja conosco hoje e sempre, Pai, agradecendo e lhe pedindo que permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite, meus amigos. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Semana que vem eu vou mandar a listinha dos livros, tá? Boa noite. Eu estou mandando, coloquei lá os livros lá no grupo, botei aquele do Alma Humana, né? A Alma Humana, muito bom aquele livro. O livro também do Martins Peralva, que eu consegui o PDF, aquele livro é ótimo. Né? Já peguei os dois. Eu tenho que ter mais espaço, porque o espaço é pequeno aqui. E todos esses livros foram você. Eu aqui na minha máquina de costura. Eu estudei graças a você encher meu saco. Eu sou ótima para encher o saco dos outros. Beijo. Beijo, Tchau. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe. Bom domingo a todos. Bom fim de semana a todos. Beijo. Tchau. Para vocês também.